Vamos começar essa make? Ela não é nada assustadora e sim pra gente sair bem bonita pras festas de Halloween. Minha pele já tá bem hidratada, então eu comecei usando essa base da Vult e dei uma clareada com esse produtinho da The Body Shop, que infelizmente não vende aqui no Brasil, mas pra quem puder, ele é uma mão na roda. Ah, mas também se você não tiver, pode usar uma base mais clara, sem problemas. Aplico com a esponjinha, que na minha opinião é a forma que fica o acabamento mais natural. E depois usei a minha Dermacol como corretivo iluminador. Ela naturalmente é uma base, mas tem a pigmentação altíssima, ou seja, uma cobertura muito boa. E como ela ficou muito clara para o meu rosto, por um milagre que aconteceu, não sei como, eu terminei usando como corretivo porque foi a única maneira que eu encontrei. A não ser, claro, se eu quisesse escurecer usando um outro tipo de pigmento, mas aí já é para outros vídeos. Eu tenho gostado bastante desse duo da Vult para poder selar o meu pó e também fazer o contorno. Ele não é daqueles pós translúcidos que a gente vê por aí que estão na moda, mas ele é bem fininho e se a gente não exagerar na quantidade, o resultado é muito bom, não estoura no flash, fica ótimo. E pro contorno eu também uso esse mesmo duo. O que eu mais gosto nele é que ele tem um tom que não é nem tão acinzentado e nem tão alaranjado, então pra mim ficou perfeito. E eu nunca contorno o nariz, mas dessa vez eu quis algo mais marcante. E sempre lembrando, hein, gente? Esfumar com pincel limpo, por favor! Agora um blush de leve, porque essa vampiria também é saudável, não precisa ficar tão pálida. E agora o truque do iluminador. Eu umedeço levemente meu pincel com um fixador de sombras e não economizo em produto. Boto bastante iluminador e vou aplicando nas minhas têmporas. Ah, eu também amo passar iluminador no arco do cupido, que é esse topinho dos lábios, e também na pontinha do nariz. Tô gostando bastante de preencher as minhas sobrancelhas com esse lápis da Vult, porque ele fica bem natural e também já vem com o pincel, que facilita a nossa vida, né? Principalmente na hora de arrumar a necessaire. Ah, e anota essa, eu aplico um spray fixador de cabelo na escovinha para os pelinhos ficarem bem firmes. Esse é um truque muito mara que desde que eu comecei a usar tô viciada, sério. Fica incrível e os pelos não saem do lugar. Sempre que eu vou fazer um esfumado, eu começo usando um marrom bem clarinho de fundo, que é quase o tom da minha pele. Eu faço isso porque é ele quem vai fazer a transição das cores das sombras pro tom da minha pele. Usei a paleta dessa gringa aí, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome, porque ela tem uns tons avermelhados bem legais. Antes de usar, eu pensei que ela fosse ficar um pouco mais vermelha e menos rosa. Mas aí é o que temos pra hoje, né? Segue o baile que depois a gente resolve. Esfumo côncavo de canto a canto e deixo meio livre, porque nele eu vou colocar outra sombra pra poder fazer aquele efeito de pálpebra luz. Aí eu tirei o excesso do rosinha nesse papel toalha mesmo, sequinho, sem muito mistério. E agora eu vou intensificar o meu esfumado com um marrom mais escuro. O movimento é o mesmo, de canto a canto, só que dessa vez sem invadir o limite da sombra anterior, que é para não perder o degradê. E vou puxando as sombras sem muita regra lá pro cantinho externo dos olhos. Eu gosto desse formato mais alongado e acho que ele dá um equilíbrio legal nos meus olhos, porque eles são mais redondinhos e quando eu puxo eles ficam mais alongados, mais amendoados. Com esse pincel mais pontudo, eu vou fazer o mesmo degradê que fiz em cima, começando pelo marrom mais clarinho. E esse marrom mais clarinho eu consigo deixar um pouco mais grosso embaixo sem ficar pesado. A ideia é que ele também ajude a aumentar o olhar. Agora, com o mesmo fixador de maquiagem que eu usei para intensificar o iluminador lá atrás, eu vou intensificar a minha sombra brilhosa do centro da pálpebra. Dessa vez deixo o pincel ainda mais molhadinho, porque não tem problema de borrar. Se fosse isso na pele, talvez eu tivesse um probleminha com a minha base, então eu não arrisco. Mas nos olhos não tem problema. E sem adicionar mais cor, eu uso aquele mesmo pincel de côncavo que eu usei anteriormente, só para dar um acabamentozinho na sombra que a gente acabou de colocar. Gente, os cotonetes são sempre nossos melhores amigos na hora de ajeitar algum detalhe ou outro da maquiagem. Caprichei no lápis de olhos preto na linha d'água, tanto inferior quanto superior. E um bom delineado gatinho, né? Eu vou construir na base do meu traço de pouquinho em pouquinho, sem pressa, que é para não correr o risco de puxar tudo de uma vez e o traço terminar saindo torto. Para fazer o gatinho, eu gosto de usar um espelho um pouco abaixo da linha do meu rosto, porque aí eu tenho uma visão boa também.
Para dar um toque mais artístico na make e também alongar um pouquinho mais os meus olhos, eu resolvi puxar um mini gatinho também nos cantinhos internos. Com o delineado pronto, agora eu já posso esfumar o lápis da minha linha inferior com um pincel chanfrado, daqueles bem durinhos que a gente consegue ter mais precisão. E eu consigo isso depois do delineado porque eu consigo ver a direção que eu posso seguir, sabe? A direção do gatinho e tal. E aí, depois disso, eu vou construindo o meu esfumado da mesma forma que eu usei em cima, usando marrom, usando rosa e esfumando tudo para ninguém ver a diferença das cores. Curvex, que eu não vivo sem, no meu caso de cílios retos, dá muita diferença. Agora, várias camadas de máscaras de cílios, várias, em cima e embaixo. E claro, né, um bom postiço para levantar a vida dessa make. E, gente, como faz diferença, sério. Eu tô gostando muito desse meu novo batom da Vult, porque além da cor ser linda, isso aí é inquestionável, ela é super bem pigmentada e a textura do batom é muito confortável de usar, sabe? Fica macia, não resseca, não craquela. E aí, espero o batom ficar bem sequinho pra ir pro próximo passo que vocês vão entender. A minha ideia agora é de dar aquele efeito da vampirinha que acabou de se alimentar. Eu escureço o centro dos lábios com uma sombra preta e completo esse efeito com um gloss na cor vinho, pra dar aquele efeito do sangue fresco, sabe? Já que eu não tenho aquele sangue artificial por aqui, o gloss super funciona e fica bem parecido. E com os mesmos passos, eu também resolvi fazer um sangue caindo no cantinho dos lábios. Primeiro com vermelho mate pra fazer o formato que eu fui fazendo assim, meio que na doida. Nem sei se ficou tão bom. Depois eu coloquei a sombra preta, fui dando leves batidinhas e finalizei também com o mesmo gloss. E miga, por favor, cuidado nessa parte. Se batom vermelho já é perigoso, imagina com gloss. E é isso, gente. Uma vampirinha bem bonita pra arrasar nas festinhas de Halloween sem espantar os boys magia, né?